Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de metodologia da pesquisa científica aplicada à computação. O assunto de hoje é o método científico, seus princípios e as correntes filosóficas referente ao método científico. O método científico é particularmente importante na computação porque, como ciência empírica, a computação não pode se ocupar apenas da coleta de dados. A explicação desses dados é muito mais importante. E para isso, veremos algumas das correntes filosóficas mais próximas, que mais se aplicam à computação. Essas correntes filosóficas, a epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento, é o ramo da ciência, é o ramo da filosofia, né, que estuda como o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica seus conhecimentos. É o estudo que procura encontrar quais as condições necessárias e suficientes para o resultado de uma afirmação específica. Então falaremos sobre empirismo, positivismo, pragmatismo e construtivismo. No empirismo, nesta corrente filosófica, toda teoria científica deve ser baseada em observações que podem ser testadas e produzir leis com poder preditivo, né? Leis que nos possibilitem deduzir, né, ou entender a partir de informações os dados e ações antes deles ocorrerem, com antecipação. Então, no empirismo, não basta acreditar em sua intuição ou nas palavras dos mestres. É preciso verificar objetivamente se o fenômeno descrito de fato é verdadeiro. Então, a grande questão no empirismo é pôr à prova ou analisar os fatos para verificar as afirmações se são verdadeiras. Um exemplo colocado no livro do Waslawick é que um aluno escreve no início do seu artigo: a maioria dos programadores não gosta de UML. Primeira questão é: isso tem base empírica ou é apenas a sensação dele, desse aluno que escreveu esse artigo? Será verdade isso? Quem disse? Como ele observou esse fato? Essa simples informação pode ser até verdadeira, mas quais são os dados empíricos que fundamentam a afirmação? De onde vêm os números? Sem isso, trata-se apenas de uma opinião pessoal dele. Então, no empirismo, nenhuma afirmação deve ser colocada sem uma prova, sem uma possibilidade de ser replicado, ser analisado por outro pesquisador. Outra corrente filosófica é o positivismo. O positivismo propõe que a ciência deva se basear apenas em valores humanos, deixando a teologia, o misticismo, a metafísica em outra esfera, e não se deve interferir nas observações e teorias científicas. O positivismo pode ser aplicado em estudos científicos desde que se tenha convicção de que os fenômenos podem ser estudados isoladamente de seu contexto. Mas em algumas situações isso é difícil, né? Remover o fenômeno de seu contexto e analisá-lo em uma situação controlada de laboratório. Então, em alguns casos, a gente consegue isolar aquele problema em especial que a gente quer analisar e analisá-lo, né, ao mínimo possível, a menor parte possível podemos definir e avaliar, mas existem algumas exceções que não são possíveis de se aplicar positivismo. O pragmatismo, que é uma outra corrente, se contrapõe ao realismo científico.
Os realistas defendem que a ciência de fato descreve a realidade. Já os pragmáticos assumem que não é possível saber exatamente o que é a realidade e que, assim, a ciência explica apenas os fenômenos observados. Um cientista pragmático, né, deve estar sempre atento aos resultados de suas observações. Para o pragmático, o conhecimento é julgado em função de sua utilidade. Ou seja, a verdade consiste naquilo que na prática está funcionando e serve a algum propósito. Então, nesta linha de pensamento, existe uma ligação mais direta à aplicação, né, à realidade daquilo que se está observando e a utilidade daquele conhecimento. Então, no pragmatismo, a observação dos resultados é muito importante para sua aplicabilidade. O construtivismo, por sua vez, procura ir além do reducionismo, que é a crença de que um fenômeno pode ser dividido em seus componentes e estes estudados individualmente em condições controladas, que está ligado ao positivismo. Então, o construtivismo vai além do reducionismo e do positivismo, afirmando que não só as verdades científicas elaboradas, mas todos os significados em geral são construídos de forma coletiva pela humanidade. Construtivismo, os experimentos de laboratórios em condições controladas, né, para um construtivista, esses experimentos não representam todas as nuances e complexidades do mundo real. Então, pesquisadores construtivistas dificilmente farão experimentos reducionistas e controlados. Eles vão preferir os estudos de caso para construir as suas teorias. Então, temos essas linhas filosóficas de pensamento que vão definir, né, vão balizar a forma como o pesquisador vai trabalhar. Existem muitas outras, mas essas estão mais ligadas à computação. E temos também alguns princípios importantes dentro do método científico, alguns princípios também mais ligados à computação, que é o princípio da objetividade, da indução, da refutação, o coerentismo e a lâmina de Ockham. O princípio da objetividade, né, é muito importante na computação, porque a computação não fundamenta suas pesquisas no princípio da autoridade. Artigos publicados em computação fazem pouco uso de citação de opiniões de autoridades clássicas. Isso, por exemplo, é mais frequente na área do direito do que na área da computação. Para trabalhar com observações de fenômenos, o pesquisador deve definir de maneira objetiva o fenômeno que vai observar e convencer os demais que esta definição é razoavelmente intuitiva, mas em especial útil para chegar a algum resultado. Então, o princípio da objetividade tenta fazer com que, né, na computação sejam definidos os temas que serão observados, os assuntos, né, para que isso possa ser o mais objetivo possível, baseado em trabalhos relacionados e não levando em consideração opiniões clássicas, como em outras áreas do conhecimento. A indução é um outro princípio do método científico, muito importante para a computação. Na indução, uma situação que se sustenta em todos os casos observados se sustenta em todos os casos até que se prove o contrário. Não há motivos a priori para acreditar que leis induzidas a partir de repetidas observações tenham exceções, a não ser que essa exceção seja efetivamente observada. Então, é importante também na indução o tamanho da amostra, o tamanho do experimento, a quantidade de vezes que aquele experimento foi repetido, para que se possa, né, utilizando o princípio da indução, dizer que
a situação se sustenta em todos os casos até que se prove o contrário. Se você utiliza uma amostra muito pequena, uma quantidade de dados, uma quantidade de experimentos realizados muito pequeno, isso pode ser rapidamente ser encontrado um caso que prova o contrário. Então, é importante ter uma quantidade suficiente de experimentos. Em computação, como nas ciências formais, a indução matemática é muito usada quando se deseja demonstrar que em um conjunto virtualmente infinito de objetos apresenta certa propriedade, pode-se fazer a partir pode-se fazer isso através do princípio da indução, né, matemática, o que vale para 1, 2 e 3 vale para n. Então, com isso, a partir do princípio da indução, a gente pode deduzir que também acontecerá num conjunto virtualmente infinito de objetos. Outro princípio muito importante é o princípio da refutação. Qualquer teoria científica que procure explicar fatos observáveis está sempre aberta para ser invalidada, caso não seja capaz de explicar novos fatos observáveis. Então, o princípio da refutação também é muito importante na computação. E o princípio da refutação é interessante porque em um estudo de caso, quando a gente realiza um estudo de caso numa pesquisa exploratória, por exemplo, a gente não pode provar uma regra geral. A gente não consegue dizer que aquilo vai valer para todos os casos. A gente precisa da indução para dizer que vai valer para todos os casos. A gente precisa de uma quantidade de dados substancialmente grande para poder, a partir do princípio da indução, dizer isso. Mas, com o princípio da refutação, uma pequena quantidade, um único caso que não se aplique à regra, ele já é suficiente para invalidar uma afirmação. Então, a refutação, né, um estudo de caso pequeno, não pode provar uma regra geral, mas pode provar que uma regra geral comumente aceita não é totalmente válida. Se você conseguir encontrar um exemplo que não se aplique à regra que é definida para aquele tipo de experimento, para aquele tipo de observáveis que você está trabalhando, você vai conseguir derrubar uma afirmação através do princípio da refutação. Outro princípio importante é o coerentismo. O coerentismo evita o problema do critério de Descartes. No critério de Descartes, você precisa de uma afirmação. Para você definir uma afirmação, você precisa justificar baseado em outras afirmações. E isso pode levar a uma regressão infinita. Então, o princípio de Descartes, pelo qual uma afirmação precisa ser justificada em base a outras afirmações. Através do coerentismo, então, em nenhum momento o cientista vai afirmar que sua teoria explica a realidade. Isso é interessante do coerentismo. O coerentismo diz que você só pode afirmar que a sua teoria é coerente com as observações e que, pelo princípio da indução, que a gente já viu, e na falta de refutação, a teoria que você apresenta pode ser aceita como explicação. Então, o coerentismo vai dizer que a sua teoria, a partir do universo de observáveis que você teve, uma boa quantidade, por isso é importante uma boa quantidade de experimentos, através do princípio da indução, você vai generalizar aquilo para um conjunto virtualmente infinito, e na falta de um caso que diga que não é verdadeira a sua afirmação, de um único caso que vá refutar, então a sua teoria pode ser aceita como explicação. Esse é o princípio do coerentismo. E o último princípio que a gente vai ver, que está bem ligado à questão da computação, é a lâmina de Ockham, que no caso de várias teorias que explicam as mesmas observações, deve-se preferir a mais simples dentre
elas. Então, a lâmina de Ockham nos ajuda a buscar sempre as teorias que são mais simples para podermos entender os fatos, né, ou as observações que tivemos. Ela não diz que a explicação mais simples sempre é preferível. Na verdade, a explicação mais simples, dentre aquelas que efetivamente explicam os observáveis, deve ser preferível em detrimento de outras. Não quer dizer que a explicação mais simples esteja correta, mas dentre aquelas que estão, que conseguem explicar, a mais simples que deve ser escolhida. Então é isso, nós vimos os princípios do método científico e algumas linhas de pensamento filosófico ligados à ciência da computação. A referência é o livro do Oslowick, Metodologia da Pesquisa para a Ciência da Computação, terceira edição, LTC 2021. É isso, pessoal. Abraços e até a nossa próxima aula.